Arcadian, filme de 2024 com o Nicolas Cage, provando que o ator sempre escolhe o pior papel dos piores filmes possíveis. Mas esse filme não é tão ruim quanto os que são realmente ruins. Ele é só um filme diferente dos outros. Pra quem quiser saber mais do que eu tô falando, fica comigo até o final desse vídeo pra você entender melhor essa história. Depois do Apocalipse, o título em português, que é literalmente pós-apocalíptico, só que em português, né? Depois do Apocalipse, se passa em um universo do futuro onde os alienígenas invadiram a Terra e estão dizimando a população por algum motivo. E o grande mote desse filme é não saber que motivo é esse, porque não dá para entender exatamente o que eles querem, qual é a motivação dos alienígenas e como os humanos sobreviveram até aquele ponto. Porque logo no começo do filme a gente vê uma cidade muito destruída ali, a gente consegue ver uma espécie de uma nave e o Nicolas Cage fugindo e encontrando ali os dois irmãos que seriam parte dessa família, que é a família do Nicolas Cage no filme. E é muito interessante ver o orçamento desse filme, como ele é bem usado aqui logo nesse início, que ele é muito mais usado em efeitos sonoros, efeitos especiais sonoros, do que efeitos especiais visuais. Porque como vocês podem ver logo no começo, tem uma explosão e ela é muito falsa. Porém, os gritos, a conversa, as pessoas se preocupando e conversando entre si é muito bem feito, traz uma atmosfera muito melhor para esse filme. Então a gente tem um avanço no futuro ali de uns 15 anos e a gente já conhece o Thomas e o Joseph crescidos, que eram as pessoas que foram resgatadas ali pelo Nicolas Cage no começo do filme, que nesse filme se chama Paul. Então, o Paul salvou o Thomas e o Joseph e agora eles moram numa zona rural, numa zona mais afastada da cidade, porque como a gente conseguiu ver lá no começo do filme, as zonas mais povoadas, com maior população, foram muito mais afetadas por essas criaturas alienígenas que querem destruir a raça humana por algum motivo. E o universo é estabelecido da seguinte forma: de dia eles estão livres para trabalhar e aumentar ali a segurança do esconderijo deles. À noite eles não podem sair porque os alienígenas caçam os humanos durante a noite. Mais ou menos parecido com Eu Sou a Lenda, né, para quem conhece o filme do Will Smith. E mais recente, Os Observadores, The Watchers, o filme que acabou de lançar da filha do Shyamalan, onde conta a história dessas criaturas que observam os seres humanos à noite. Vídeo aqui no canal, inclusive, para quem quiser conferir. E uma das primeiras coisas que me chama muito a atenção nesse filme é que ele é bem diferente de Um Lugar Silencioso ou de Bird Box. Aqui eles não se escondem das criaturas porque sabem que não tem chance contra elas. Eles se escondem para aumentar chances. Então as criaturas são derrotáveis, elas são criaturas que podem encontrar o seu fim pelas mãos da humanidade. Eu não sei como o exército não resolveu o problema logo no começo, talvez por isso eles não tenham mostrado isso, mas essa falta de exposição dá um pouco mais de profundidade pro filme, só que a gente já vai chegar lá. E essa dinâmica de família ali com 3 homens gera algumas cenas muito engraçadas, porque o Joseph, ele é estabelecido como personagem inteligente, enquanto o Thomas é estabelecido como personagem mais porradeiro, que quer brigar o tempo todo, quer resolver tudo no braço. Inclusive em uma briga do jantar, que é muito engraçada, porque termina com o Nicolas Cage falando: nós não somos homens, e eles enfiando a faca na mesa, no que o Joseph não consegue enfiar a faca dele, gerando uma cena muito engraçada. E uma coisa que eu notei também é que eles estão comendo muito bem no Apocalipse, eles estão comendo melhor do que eu, o que mostra que alimento não é um problema tão grande assim para essas pessoas nesse cenário pós-apocalíptico. E logo naquela noite a gente tem uma representação do que é a ameaça, que é mostrado como batidas na porta, que o Joseph muito inteligentemente fala que consegue entender como frustração uma das batidas. Ele entende que a primeira batida foi um teste, a segunda batida foi uma tentativa real de entrar na casa e a terceira batida foi frustração, o que mostra que não só ele é um personagem inteligente, como as criaturas lá fora também são inteligentes. Isso é um ponto muito importante aqui para esse filme, para entender melhor como as coisas se desdobram. E logo na manhã seguinte a gente tem algumas cenas de trabalho ali durante o dia, onde não existe ameaça, o que mostra uma excelente construção de personagem, mostrando que o Paul é um ótimo pai, criando cada filho à sua maneira. Então ele não vai mandar o Joseph cortar a lenha, por exemplo, porque ele é o cara do cérebro, ele é mais inteligente, enquanto o Thomas ele fica meio incomodado, porque o Paul ele fala pro Joseph: vai lá fazer o que você quiser, a gente fica aqui trabalhando pesado. E o Thomas fica: poxa, por que você sempre deixa ele fazer o que quiser? Aí ele tenta meio que conversar ali e falar: a gente não pode impedir a grama de crescer, no que o Thomas responde: sim, na verdade a gente pode, mostrando ainda mais a sua natureza violenta. Então esse filme tem várias coisinhas, várias miúças que se você não perceber, pode ser uma experiência ruim. Então logo depois disso a gente tem uma conversa do Paul com o Joseph, no que ele construiu um carro e falou que não quer mais se esconder, que ele quer lutar contra as criaturas, mostrando que a pessoa menos provável de querer brigar, de querer enfrentar o problema de frente
Foi o garoto mais inteligente e não o mais porradeiro. E isso funciona porque a dinâmica de ficar protegendo um personagem o tempo todo não é tão bem vista, principalmente no cinema. Nos games isso é bem irritante. Pra quem já jogou Resident Evil 4 sabe como é muito chato ficar protegendo a Ashley o tempo todo ali. Aqui não existe esse problema, aqui cada um por si, cada um fazendo o que acha que deve ser feito naquele momento, o que gera algumas situações muito ruins. A primeira delas, o Thomas indo até a fazenda Rose, que ele vai lá pra trabalhar, né, trabalha de graça, só porque ele quer ver a filha dos Rose, porque ele tem ali um interesse romântico. Ele volta um pouco tarde demais, correndo um pouco rápido demais, acaba sofrendo um acidente e caindo em um buraco. Enquanto isso, o Joseph, ele tem um problema no carro, mas ele consegue arrumar o carro e voltar pro abrigo. Paul, sabendo o que tinha acontecido, gera o segundo problema, ele vai atrás do Thomas durante a noite, o que mostra que o perigo que as criaturas oferecem é grande, porém os seres humanos conseguem bater de frente, conseguem realmente se levantar contra, o que é um aspecto muito interessante desse filme. Ele encontra o Thomas, eles se escondem no buraco, enquanto isso Joseph ficou em casa e arma uma armadilha para pegar uma dessas criaturas, para tentar capturar uma dessas criaturas. E é uma cena muito agoniante, porque o braço do bicho ele vai crescendo e crescendo, aí a unha vai crescendo, ele enfia o braço pela janelinha da porta e você fica naquela angústia esperando para saber o que vai acontecer. É uma cena muito legal, muito bem construída. E o Joseph consegue capturar essa criatura ao mesmo tempo que o Thomas consegue voltar para o abrigo com o seu pai que, gerando o terceiro problema, está muito ferido. Eu acho que o Nicolas Cage é um ator muito caro, então como ele é pago ali pelo tempo de tela, talvez receba acréscimos por falas, eles decidiram meio que tirar o Nicolas Cage daquele meio pro fim do filme ali, pra não ter que pagar um extra pra ele. Pra quem já assistiu aquele filme onde ele bate lá nos bichos, que parece Five Nights at Freddy's, sabe que ele não tem nenhuma fala naquele filme, ele fica o filme inteiro calado. Aqui ele fica metade do filme inconsciente, tá? Então, se você estava querendo assistir esse filme, você tomou um leve spoiler aí de que você só tem Nicolas Cage na primeira metade do filme, porém vale muito a pena. Então o Joseph e o Thomas têm uma briga, uma discussão muito séria, porque o Paul tá machucado por causa do egoísmo do Thomas de ficar indo na Fazenda Rose, e ele fala, não, vamos lá, vamos com o Paul lá, porque o pessoal da Fazenda Rose é muito legal, eles vão querer ajudar a gente, olha que menino inocente, sabe? E logo que eles chegam na Fazenda Rose, porque eles vão até lá com o Paul, eles são negados a ajuda, eles falam que não tem espaço nem remédio. O Joseph sabia que aquilo ia acontecer e fica muito nervoso e volta pro carro, enquanto o Thomas ele fica meio que sem acreditar que aquilo tá acontecendo, porque ele é um menino muito inocente, ele não entende que existe maldade na natureza humana, principalmente em uma situação séria como essa. Os dois irmãos têm uma briga física, o Thomas decide ficar na Fazenda Rose, o que gera situações muito constrangedoras ali no decorrer da história, porque eles não querem o Thomas lá, porque ele é mais uma boca para alimentar, então gera problema. Por mais que o garoto tenha ajudado várias vezes a galera ali da Fazenda Rose, eles não veem isso como uma moeda de troca, eles acham que o garoto só estava ajudando porque sim, e se ele não pediu nada em troca, então eles não devem nada pro garoto. Mas o Thomas ele tem uma leve redenção quando ele procura remédio pro pai dele e tenta sair da Fazenda Rose. A nova namorada dele, que é a menina filha dos Rose, dá esse remédio para ele. Só que quando ele está saindo, outras pessoas da Fazenda Rose, que são muitas pessoas que moram lá, tipo, muita gente mesmo, decidem fazer justiça com esse garoto que estava roubando remédio. Então eles vão ali meio que fazer um tribunal à moda antiga, de cortar a mão do garoto por ter roubado, o que é uma adição muito boa para essa história que já era muito séria. E a única pessoa que não sabia que ela era séria era o Thomas. Só que naquela mesma noite onde eles estavam tentando fazer justiça ali com o garoto Thomas da pior maneira possível, tem uma emboscada das criaturas alienígenas, mostrando que elas são muito inteligentes e elas cavam ali embaixo do chão para pegar as suas vítimas. A Fazenda Rose arde em chamas, todo mundo perde a vida e o Thomas leva a Charlotte, que é a filha dos Rose, agora namorada dele, pro abrigo do Nicolas Cage, porque é um abrigo pequeno, é um abrigo meio ali feito no improviso, mas pelo menos eles têm integridade e acolhem a menina, porque sabem que ela não tem mais para onde ir. Quando temos a continuação dos atos das criaturas alienígenas ali daquela noite, porque eles vão até o abrigo dos garotos ali do Nicolas Cage para acabar com o problema de vez em toda aquela região. No que a gente tem sequências de ação muito legais, muito bem feitas, mostrando que por mais que o Joseph fosse inteligente, não só inteligente, mas gostasse de brigar, ele tinha as melhores soluções e ele acabou salvando todo mundo ali
em um freezer. Eles colocam todo mundo dentro do freezer, botam fogo na casa e eles saem intactos. Infelizmente o Nicolas Cage não. Ele tem um último ato heróico ali, ele levanta e mete bala nos bichos enquanto os garotos se escondem junto com a menina no freezer, o que me faz pensar que se a Charlotte não tivesse lá, eles poderiam ter entrado os três dentro do freezer, estaria todo mundo bem, mas ele decidiu passar a tocha para a nova geração porque ele já estava velho, tinha uma menina ali, provavelmente ele já sabia desse envolvimento romântico que o Thomas tinha com a filha dos Rose e ele acabou se sacrificando ali como um sacrifício do herói muito bem colocado. Eu queria que ele tivesse tido alguma fala aí, mas tudo bem, é o Nicolas Cage. Toda vez que a gente vê ele num filme, é ótimo, independente do que aconteça. Então eles fogem com o carro que o Joseph construiu e tem uma cena muito estranha de como os aliens se locomovem. Eles andam em forma de roda ali, eles meio que se engancham em forma de corrente e vão girando. Muita gente pode ter achado isso bobo. Eu achei aterrorizante, porque se eu estivesse naquela situação, eu ia morrer de medo, porque, meu Deus do céu, parece muito terrível. Ainda mais que eles têm aquele negócio de abrir a boca e começar a fazer assim bem rápido. Aquilo me deixou muito apavorado. É um design de criatura muito bom. E aí o filme acaba com eles se salvando, vendo o céu estrelado pela primeira vez. Porque eles cresceram sem nunca ver o céu estrelado por motivos óbvios. Mas o que eram aquelas criaturas? O que elas queriam? Qual era a motivação delas? Da onde elas vieram? Aí a gente chega no ponto de que muitas das pessoas não gostaram desse filme porque ele não é explicado o suficiente. A gente não sabe de onde vieram as criaturas, a gente tem uma ideia de que elas eram alienígenas. Em determinados momentos do filme eles falam sobre da onde vieram essas criaturas. Umas pessoas falam que é por causa da poluição, outras pessoas falam que os insetos têm um negócio que transforma todo mundo em zumbi. Todas as explicações não explicam nada. E esse é o intuito do filme, é você não entender da onde vieram aquelas criaturas, nem por que elas estão atacando os seres humanos, nem por que a gente precisa se esconder delas, porque elas são hostis. É como se fosse um novo predador introduzido ali no planeta Terra, que a gente não precisa de uma explicação de o que eles são, por que eles vieram, por que eles atacam e tudo mais. E o motivo disso é que não importa se você souber da onde vieram as criaturas, não importa se você souber qual é a motivação delas, não importa se você sabe por que elas estão te atacando, só importa saber como sobreviver, porque é isso que acontece em uma situação de perigo. E esse é um problema dos filmes atuais, de ficar sempre tentando explicar, sempre alguém explicando o que aconteceu, sempre alguém falando muito sobre quem são aquelas criaturas, por que elas chegaram, por que elas estão ali, por que elas nos atacam. Isso é desnecessário, isso não precisa. Já está suficientemente explicado quando você sabe que você precisa de um abrigo à noite, porque as criaturas vão te atacar à noite e ponto. Eu sei que eu posso estar usando um argumento meio que a vila aqui, porém a vila tem a explicação no final. Eu achei a explicação do final da vila muito bom, mas é como se a gente tivesse que entender que aquilo é uma ameaça e ponto. E é isso que importa, ver cenas legais, ver crescimento de personagens legais e desdobramentos de trama bem eficientes, o que me espantou positivamente nesse filme do Nicolas Cage, que eu não sei como ele aceitou fazer, mas eu sou muito grato que ele tenha feito. Por quê? Bom, existe uma quantidade muito alta de filmes que tem essa coisa do monstro pós-apocalíptico que vem atrás de você e você não tem chance. A gente teve Um Lugar Silencioso, o início, atualmente sendo lançado. Eu assisti, eu não gostei tanto do filme, mas uma coisa que eu não gosto muito desses filmes é que eles nunca têm uma chance, que eles nunca tentam derrotar os monstros, que eles nunca tentam fazer alguma coisa além. Enquanto nesse filme não, nesse filme eles tentam fazer alguma coisa, nesse filme eles tentam lutar pelas próprias vidas e não só ficar se escondendo. E assim, não importa de onde vieram as criaturas, não importa o que elas são, para isso a gente pode ter sequências explicando de onde vieram as coisas, como elas se comportam, por que elas estão aqui no planeta Terra, ou se elas já eram no planeta Terra. Mesmo que isso não importe, é legal para dar uma profundidade maior ao universo. Mas eu particularmente acho que o filme é muito bom por si só. E se você não gostou, eu gostaria que você desse mais uma chance a ele. Então, filme excelente do Nicolas Cage, vale muito a pena ver e termina com a nota de 7 estrelas aqui no canal. Ele é muito bom, por mais que seja baixo orçamento, ele é muito bem filmado e eu acho que ele é filmado na Escócia, se não me engano ali, por isso que o pessoal é tão característico, eles não parecem americanos. É engraçado ver como eles mudam, né, fisiologicamente e como eles atuam tão bem. São atores muito bons e se você quiser ver dublado, é uma experiência que só acrescenta. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.